Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Dicas da Nutri, com Andréia Gigliotti. Ô Jonathan, e aí como é que faz se a gente vai ter dois colunistas juntos? Tem que colocar a vinheta do Adriano Polido também, senão ele vai achar ruim. Falou, poxa, vocês só foram gentis com a Andréia Gigliotti? Nova Manhã. Araçatuba. Coluna Educação de A a Z, com Adriano Polido. Resolvido. Agora sim. E por que nós tivemos duas vinhetas de colunistas juntas? Porque hoje eles vão participar ao mesmo tempo aqui com a gente. Presencialmente, a Andréia Gigliotti, que toda quarta-feira está aqui com a gente na coluna Dica da Nutri. E online, lá do Sebitat Araçatuba, o Adriano Polido, que toda quarta-feira também está com a gente na coluna Educação de A a Z. Bom dia, Andréia. Bom dia, Adriano. Bom dia, tudo bem? Tudo bom. Bom dia, Marcelo. Bom dia, Lilian. Bom dia, Andréia. Bom dia, Adriano. Tudo bem? Então, gostaria já de estar agradecendo a Andréia pela participação. Acho que essa etapa dos vestibulares para os alunos é assim, de extrema importância. Nós começamos esse processo para estar colocando algumas informações referentes aos simulados. Na verdade, quando você está trabalhando os simulados, você está trabalhando uma ferramenta analítica que vai mostrar para o aluno aquilo que ele ainda não sabe, e também tem mais uma vertente que é controlar a ansiedade. E dentro das etapas dos simulados tem a parte da alimentação. Então, vai ser uma honra contar com a Andréia para estar passando essas informações para os alunos. Então deixa eu explicar para as pessoas. Foi assim, o Adriano vem falando de simulados, a gente sabe de toda a tensão que é o vestibular, e aí ele deu uma sugestão na semana passada. Poxa, vamos falar sobre a alimentação dos alunos durante as provas, que serve inclusive para o simulado, que na verdade tem esse nome porque é um simulado do vestibular, e aí ficamos, quem não se preocupa com isso, a ver navio sem entender o que eu como. Né? É a mesma alimentação que eu faço diariamente? Olha, leve em conta que às vezes são 4, 5 horas de prova. E aí? E a hidratação? E aí o Adriano falou, poxa, será que a Andréia não pode participar e a gente faz conjuntamente? A Andréia topou. Para quem nos acompanha pelas mídias sociais, estamos os 4 na tela neste momento. Então está o Adriano lá em cima, na ponta esquerda, eu à direita, embaixo do Adriano à esquerda está a Lilian e embaixo da minha figura à direita está a Andréia. Quem nos acompanha pelo rádio então já sabe o que está ocorrendo aqui. A Andréia presencialmente no estúdio, o Adriano online. Então eu já passo a bola para a Andréia perguntando, Andréia, prova de vestibular, 4, 5 horas, como é que o aluno se prepara, o que ele deve levar para comer, o que ele deve comer? Um assunto muito importante e é comum esse questionamento quando as pessoas estão passando por essa fase e eu escuto bastante, Andréia, o que eu levo? Né? É bem comum chegar essa pergunta para mim. Bom, primeira coisa, garrafa de água. Fundamental, uma boa hidratação, um cálculo de 35 ml vezes o peso atual da pessoa é um número para o dia. Então, procurar sempre fazer uma ótima hidratação. Desculpa, como é que você falou? Quanto de água? 35 ml vezes o peso atual. É a média que a gente precisa tomar de água ao dia. Então, prestar bastante atenção para que... Ao dia. Então, ao dia. Só para arredondar a conta. Se uma pessoa tem 100 quilos, é só para arredondar, tá? 100 quilos, ela tem que tomar 3 litros e meio de água por dia. Isso, no mínimo, é média. Média. Mínimo é 30. Tá. Máximo é 40. Ah, tá? Entendi. Tem máximo? Tem máximo de água. Exatamente. Senão a gente elimina muitos eletrólitos pela urina. Então, é muito comum a pessoa
tomar muita água e ter falta de magnésio, de cálcio, de sódio, de potássio, elimina muito mineral. Entendi. Então vamos lá, pessoa, o aluno, hidrate-se bem, leva uma garrafinha d'água. Leva a garrafa d'água. Um squeeze. Isso. E tem uma dica bem legal, colocar um raminho de alecrim dentro dessa água. O alecrim, ele tem um potencial em melhorar muito a concentração, muito. Então, já tem vários estudos comprovando que o alecrim, ele tem alguns componentes que ajudam na melhora de cognição, de memória e de concentração. Então, eu vou comprar quilos de alecrim. Compre, muito bom. Eu uso direto na minha água e é muito... a gente percebe mesmo uma melhora de foco. Para quem está estudando em casa, é legal colocar no aromatizador de ambiente gotinha de óleo essencial também, de alecrim. Então, o alecrim via inalatória funciona até um pouco mais do que a ingestão via oral. Mas aquele alecrim ficando ali na água um tempão, né, ele vai soltando essas substâncias e vai ter um efeito. Eu já percebi isso, é bem nítido. E os pacientes que usam gostam muito. Também dá para levar uma garrafinha, de repente, separada com chamate, preferencialmente sem adoçar, sem açúcar e sem nenhum adoçante. O chamate, ele tem também bastante estudo mostrando melhora de memória, melhora de foco. Além da cafeína que ele contém, mas a cafeína eu vou fazer uma observação, porque tem que tomar cuidado com o excesso, mas ele tem cafeína e tem outros compostos antioxidantes, compostos fenólicos que ajudam também a melhorar e a reter mais a informação. Então, tomar o chamate, aí a pessoa poderia levar o equivalente a uma xícara, uns 200 ml de chamate. Aí não pode adoçar. Açúcar nem pensar, porque o açúcar ele vai elevar a glicemia e depois cai essa glicemia muito rápido e aí dá sono. Então, tudo que nós não queremos nesse momento é que a pessoa tenha sono, que já com o passar ali do tempo, das horas, né, já tem uma tendência de ficando mais cansado, sonolento. Então, nós queremos foco e atenção para esse momento. Sim. E o açúcar, e os alimentos de índice glicêmico muito altos, como farinha, e as pessoas às vezes levam chocolate. Gente, quando essa fama do chocolate pegou, né? Leva chocolate. É verdade, todo mundo leva chocolate. Porque ele tem um teor alto de, vamos pensar assim, energia, né? Então a pessoa pensa, estou gastando muita energia, então eu vou repor. Mas o benefício ali maior é do cacau, porque o cacau ele também tem muitos compostos fenólicos, que é um estimulante. E o cacau, sim, é muito interessante. Então, dá para levar um chocolate, que eu nem chamo de chocolate, mas aqueles com teor mais alto de cacau, né? Acaba sendo chocolate, 70, mas 80, 90%? Isso, 70% pelo menos. Aí, sim, é legal, porque ele vai ter também um teor calórico bacana, mas ele tem os componentes do cacau. E aí também tem um pouco da cafeína, o cacau. Então, a cafeína é uma observação seguinte. É interessante para melhorar foco e memória, mas o excesso fica um excesso de estabilidade cerebral. Esse excesso pode tirar o foco. Então, ficar com aquela mente muito acelerada, ao invés de melhorar o foco, piora, porque a mente fica confusa, acelera demais. Então, por isso que a cafeína é interessante, ela é muito bem-vinda, mas é a dose. Então, ela tem aquela questão de ligar o cérebro. A gente sabe que isso acontece com a cafeína. Então, levar um chocolate acima de 60% cacau, levar uma garrafinha pequena de um chamate sem açúcar, porque o açúcar vai dar sono depois. Levar um alecrim dentro dessa água, deixar o alecrim lá dentro, isso ajuda bastante. Fazer um bom café da manhã é muito importante, não sair de casa em jejum. Então, um bom café da manhã significa frutas, significa sementes, castanhas. Procurar colocar nessa fruta um pouquinho de semente de chia, uma farinha de linhaça, colocar umas castanhas picadas, uma xícara de café legal, de novo, sem adoçar. Quem não consegue, põe o mínimo de um açúcar mascavo, ou demerara, ou mesmo um adoçante. Porque, lembrando que tudo que a gente come que eleva muito a glicemia, como açúcar e farinha refinada, vai depois trazer um efeito rebote. Então, dá aquela energia muito rápida e cai muito rápido. E essa queda vai gerar sono. E esse sono nós não precisamos nesse momento. Então, preferencialmente, pães integrais, alimentos mais integrais, evitar os refinados. E procurar, nesse café da manhã, colocar fonte de proteína. O ovo é muito bom para a memória. Na gema do ovo tem colina, que é uma vitamina excelente para a memória. Então,
os ovos também são muito bem-vindos para quem estuda, para quem quer melhorar a memória e cognição. Então, no dia da prova, comer também alguns ovos. Já estou comendo muito ovo, não está adiantando para minha memória. Vou socar alecrim, então, para ver se ajuda, né? Me conta, você vai ver a diferença. A Lívia tem uma pergunta. Mães perguntando, Andréia, dia da prova, legal, né? Mas agora querem saber, no dia a dia do estudante, porque nessa preparação até o dia, eles às vezes começam a ficar ansiosos de comer mais. No período da tarde, algum lanchinho, porque você falou muito bem do café da manhã, essa coisa do que levar, a gente pode aderir em casa também. Sim. Mas e a alimentação para o dia a dia desses estudantes? Não foge muito do que eu falei. Então, de novo, chamate é bacana. Claro que depois das 16, 17 horas não é mais legal, porque tem algumas pessoas que metabolizam a cafeína de forma muito lenta. E aí pode atrapalhar o sono. Então, nós também precisamos dormir cedo e ter uma boa noite de sono para reter memória. Isso é muito importante. Então, mais o chamate à tarde é legal. De novo, porção de ovo é legal, comer ovo cozido, pão integral, não ficar muito tempo sem se alimentar. Uma porção de castanha no meio da tarde é muito interessante. Então, é sempre muito importante a pessoa fazer, né, os estudantes ali fazerem os lanches da tarde, mas não comer demais e procurar alimento de qualidade nutricional e densidade nutricional, porque se come demais, de novo, ou come só bolo, come só açúcar, farinha refinada, vai ter sono depois, vai dar aquela preguiça, vai dar aquela moleza, vai dar aquele sono. Então, farinhas integrais, castanhas, frutas, o chamate, pode deixar na água do estudante um raminho de alecrim, o chá de alecrim também é legal, e no ambiente da casa, colocar esse óleo essencial no quarto, deixar bem pertinho ali do estudante, aquele aromatizador de ambiente. O óleo essencial é bem legal para melhorar foco. Agora, tem uma observação que às vezes existe muita ansiedade, né? Então, às vezes, a gente precisa também colocar algo que dá uma acalmada. Se já tem muita ansiedade, aí a cafeína já precisa ser... Por isso que ela precisa ser muito controlada, porque às vezes vai aumentar a ansiedade. Adriano, acho que é meio comum dos estudantes, né? Ansiedade, ou maior ou em menor grau, mas... A ansiedade, e aí você tem que ter esse controle, porque senão ela acaba prejudicando, né? A ansiedade é esse medo lá do futuro, então... Aí você tem que ter toda uma preparação, realmente participar dos simulados, aí você está aumentando o teu repertório de modelos de questões, para quando você chegar lá próximo das inscrições dos vestibulares, a tua ansiedade ela não disparar e acabar prejudicando. Mas, Andréia, assim, eu gostaria de perguntar, porque no estado de São Paulo, geralmente as provas, elas são no período da tarde, então nós temos provas iniciando às 13 horas, provas iniciando às 14 horas. Então, muito bacana essa orientação sobre o café da manhã, mas eu gostaria que você falasse um pouquinho também como tem que ser essa parte do almoço também. Tá bom, o almoço, evitar excesso de gordura na dieta, então jamais coma uma feijoada para fazer uma prova. Não coma uma lasanha, não coma macarrão, não coma, mas a gente precisa, se for comer um macarrão, por exemplo, colocar proteína sempre, então sempre uma fonte, uma carne junto, né, para o macarrão não ter, para não ter aquela metabolização muito rápida, porque é aquela coisa, come um prato de macarrão, daqui 2 horas você está com fome, né, a gente sabe. Então, se a gente coloca carne, se a gente coloca folhas, coloca legumes, isso melhora. Mas um arroz, um feijão, uma fonte de proteína, folhas e legumes, excelente, tá? Não fugir muito disso, procurar não colocar massas, evitar as massas, e evitar comer demais também, porque, né, mesmo sendo saudável, comer demais depois vai dar sono. Posso fazer um questionamento neste sentido? Sim. Muita gente, talvez, né, fique imaginando que muita gente que esteja nos ouvindo fique pensando assim, vou colocar isso que ela está falando, e aí pensa em fazer um cardápio que é totalmente diferente do que ela está acostumado no dia a dia. Isso também pode ser um problema de você pegar coisas diferentes que não está acostumado e de repente passar mal, não se sentir bem. Dá para fazer algo com que a pessoa rotineiramente consome como alimento?
Sim, aí eu ficaria no básico, né? Por exemplo, do almoço, arroz, feijão, carne que a pessoa está acostumada, salada, evitar comer coisa diferente. Porque, por exemplo, eu ia até comentar do chá verde, que também é muito bacana. Mas o chá verde, algumas pessoas podem ter, por exemplo, diarreia, pode soltar um pouco o intestino. Aí. E já o chá mate não, é bem menos. Então, não vá para a prova colocando algo que você nunca usou antes, né? Então, sim, isso é importante, isso, tá? Isso é isso. muito importante, porque pode dar algum problema, uma dor de cabeça, às vezes porque nunca usou. Então, é bom experimentar antes, sim, com certeza. Tá bom. Adriano, o nosso tempo aqui, infelizmente, está acabando. Você tem mais alguma consideração a fazer? Não, Marcelo, ó, parabéns, assim, ó, estaremos compartilhando, porque agora os alunos eles estão em aula no intervalo, mas compartilhando esse vídeo, assim, muito bacana, essa parte da alimentação é fundamental. Parabéns, muito obrigado, Andréia. Então, acho que todos os nossos ouvintes só têm a ganhar nessa hora. Deixamos de falar alguma coisa que você gostaria de ter dito? Bom, rapidamente, eu acho que a questão que dá para levar também são barrinhas de proteína de boa qualidade, tá? Porque as barrinhas de proteína é fácil levar na bolsa para quem está fazendo a prova. E escolher a barrinha que não tem açúcar, tá? Porque ela dá bastante saciedade. Então, é aquela saciedade mais lenta. Elas costumam ter um teor de fibra alto também. E acho que é isso, né? Essa questão aí de não ir sem nada para se alimentar. Porque a hidratação, levar castanha, levar uma fruta, levar um chocolate 70, levar uma barra de proteína, que ela alimenta bem também. E fazer uma refeição leve antes das provas. Perfeito. Fiz tudo errado. Todos os vestibulares que eu fiz levavam um monte de chocolate branco ainda. Ai, meu Deus. Sabe? Gorduroso. Uma delícia. Enfim. E para quem quer acompanhar tanto a Adriana quanto o Sebitati a Andréia nas redes sociais, o Insta da Andréia é Andréia Nutri Funcional e o Face Nutricionista Andréia Gigliotti. E se você quiser acompanhar o Sebitati Araçatuba, no Insta, na verdade, são duas contas, Sebitati e Sebitati PV de pré-vestibular. É isso por hoje, quero agradecer vocês dois. Foi bem bacana a gente fazer pela primeira vez ali, muito dividir legal. a tela em 4. Tá? Eu E que esperamos agradeço. que nas próximas, em outras oportunidades, a gente faça isso novamente, não é? Com certeza. Sim, estou à disposição. Obrigada, viu, pelo convite. E Gente que agradece. Um bom trabalho para todos Bom nós. dia, Adriano. Bom dia aí, viu? Um abração, obrigadão, gente.